Olá, tudo bem com você? Então, hoje vai acontecer a segunda live da série Os Diferentes Estilos de Liderança. Deixa eu te contar o que eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar dos líderes mais sistemáticos, dos mais exigentes, dos mais organizados, dos mais detalhistas, talvez até nos pequenos detalhes. São os líderes orientados pelo aquele estilo mais por controle e especificações. Eu vou te dar um spoiler. Esses líderes gostam de fazer tudo muito certinho, tudo muito certo. Só que a maneira mais correta, a maneira mais certa é sempre a dele. Então, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. No caso, essa live, né, que eu vou começar daqui a pouco até o final, para você saber um pouco mais sobre as características dessa liderança, sobre o que esse líder pode melhorar para aprimorar o seu estilo, porque lembra, o melhor estilo de liderança é o seu, com as suas habilidades, com o que você tem de característica que é única. Então, opa, eu já ia esquecendo, tá vendo, de falar para você meus outros endereços aí para você buscar mais conhecimento, buscar mais conteúdo. Meu Instagram, @cadu.quirino, quase esqueço. No Facebook, lá na página Liderança Ímpar, e pelo YouTube, Cadu Quirino também. Então, bora lá assistir essa live de hoje? Exatamente 20 horas e 2 minutos é o horário da nossa live. E eu vou colocar o Instagram ao vivo agora. Vamos lá, Instagram. Pronto, estamos ao vivo pelo Instagram. O que você me diz, Instagram? Vamos trazer as pessoas para essa live? Cara, esse chapéu de Papai Noel ficou legal, não ficou? Isso mesmo, Instagram, estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Continue, pois estamos chamando mais seguidores. Isso mesmo, vamos lá. Liderança por controle e especificações. Quando eu falo especificações, o que vem na sua mente? Especificações. Na minha vem coisas específicas, coisas detalhadas. Ni, chegou bem na hora. Parabéns, pontualíssima. E aí, Ni, ó, esse aviãozinho aqui, ó, meu dedo, ó, bem no aviãozinho aqui, ó. Vamos disparar aí para as pessoas poderem chegar e assistir. É maravilha. Chegando as pessoas. Pois é, eu ia falar o que vem na sua mente quando eu digo especificações. Eu falava que na minha vem especificidade, coisas específicas, detalhadas, e é justamente isso que esses líderes têm por característica nata, por característica natural, original, característica ímpar, especificações. É ou não é, Ni? Ni, o Pedro tá aí com você? Manda aquele abraço pro Pedro. Fala, Pedro, beleza? Os diferentes estilos de liderança. Tá, enquanto eu dou um tempinho aqui para as pessoas chegarem, vou explicar para você de onde eu tirei essa ideia de fazer essas 4 lives com os 4 estilos de liderança. Eu tirei da teoria de William Marston, a teoria DISC, teoria dos perfis comportamentais. E por que eu separei entre 4 estilos? Porque valeu demais.
Então por que eu separei esses 4 estilos? Por que eu separei, Cadu? Porque cada pessoa não tem os 4 estilos presentes? Tem. Cada pessoa, eu, você, tem os 4 estilos de perfil comportamental presentes dentro de nós. Só que para liderar, esse perfil sempre vai deixar algumas características mais presentes, algumas características vão aparecer mais quando essa pessoa vai exercer o seu poder de liderança. Então, por isso eu separei esses 4 estilos com as características mais marcantes para a liderança especificamente. Explicado isso? Hein, ele tá aí? Ele escutou eu falando, Ney? Vamos lá então começar esse conteúdo de hoje. E eu já vou reduzindo essa música. Muitíssimo bacana. Reduzindo. Ah, Pedro. Pedro, anota na agenda aí aquele baralho nosso, hein? Vamos lá começar então. Então vamos lá. Liderança por controle e especificações. Bacana. O que será que essa pessoa que exerce esse tipo de liderança quer controlar? E você vai entender ao longo da live por que ela tem essa necessidade de controle. Eu falei ontem na live sobre comando e prazos, que a liderança que exerce essa característica por comando e prazos também tem uma necessidade de controle. Só que a necessidade de controle por comando e prazos é pelo controle do resultado, pelo controle da velocidade do resultado. É o controle que aquilo lá vai acontecer, não importa a maneira que vai acontecer, importa que vai acontecer. Hoje você já vai perceber que acontece um pouco diferente. O controle aqui também é uma necessidade desse líder, só que vai ser o controle pelos detalhes, pelo certo, pelas especificações. Então, eu digo uma primeira característica desse estilo de liderança é a autodisciplinação. Enfim, esses líderes são autodisciplinados, eles são muito sérios. Então, o que acontece quando essa autodisciplina fala mais alto e essa seriedade, digamos, incorpora esse líder, né? Ele é muito voltado, aliás, é um perfil que é extremamente voltado para atividades relacionadas ao trabalho. Por que isso? Porque quando esse líder, que ele é autodisciplinado, ele tem aquela postura um pouco mais séria, ele vai ele vai tornar o ambiente de atividade profissional a qual ele lidera um pouco mais formal. Então, afasta um pouquinho aquele ambiente mais descontraído, aquele ambiente mais, digamos, oba-oba. Então a equipe que está sob esse estilo de liderança pode esperar um ambiente mais formal. Aquele ambiente, para alguns aí, usa até, eu já ouvi a palavra careta. Mas enfim, para alguns isso incomoda, para outros isso é uma vantagem. Enfim, não tem nada de errado com deixar o ambiente um pouco mais formal. Isso é uma característica desse líder. Então aí ele vai ter que passar essa característica para os seus liderados e talvez uma explicação talvez verbal ou uma explicação através de atitudes, o quanto isso pode ser interessante para a equipe e para o ambiente organizacional. Lembra que eu falei na live sobre ambiente organizacional, sobre cultura organizacional? Esse estilo, esse ambiente mais sério é um tipo de cultura organizacional criada por esse estilo de liderança. Então, esses líderes que têm esse perfil, aliás, vamos falar, esse estilo de liderança por
controle e especificação é mais presente em pessoas que estão com um perfil comportamental analítico, tá? É o nome analítico, ontem foi dominante, hoje é o analítico, são os nomes ali dos perfis comportamentais escritos na teoria de William Marston. Você não precisa saber desses nomes. Estou só contribuindo para você a título de conhecimento mesmo, tá bom? E esses líderes, quando eles percebem que esse ambiente está perdendo ali o controle que ele exerce, tá? Ele controla esse ambiente, ele tem que ser mais sério o ambiente, tem que ser mais, digamos, profissional. Essa é a palavra usada por algumas pessoas também. Quando ele percebe que ele está perdendo esse controle, perdendo essa característica, ele se incomoda demais, tá bom? Por perder o foco. Inclusive ele pode perder o foco da tarefa que ele está fazendo, do objetivo que ele está correndo atrás, por perceber que tem um exagero na descontração do ambiente. Então, olha até que nível chega essa necessidade de controle pela especificidade, pela cultura organizacional, digamos assim, do ambiente, ok? Mais uma característica que eu separei aqui para falar para você, eles são muito racionais e muito cautelosos. Lembra que ontem eu falei que os líderes por dominantes, até esqueci, por comando e prazos, eu ia falar certo e de repente fugiu da minha memória. Lembra que eu falei ontem que os líderes por comando e prazos, eles têm uma tendência de arriscar, uma tendência de correr risco, por justamente querer estar na vanguarda de tudo. Lembra que eu falei que eles gostam de inovação, gostam de coisas que podem levar a um resultado mais rápido, independente ainda se está já testado, se está comprovado ou não. O estilo de liderança hoje é totalmente o contrário, tá? Ele gosta da cautela, ele é racional. Então ele vai tomar as decisões sempre baseadas nos fatos concretos, no que tem segurança para ele. Ontem correu risco, não tem segurança nenhuma. Hoje ele vai já buscar uma segurança, ele vai querer que tudo seja feito certinho, passo a passo, se possível validado por alguém, tá bom? Isso é importante eu dizer, ele procura sempre uma validação externa para poder dar um passo adiante. E essa validação externa, ela precisa ser de uma pessoa que tem um nível intelectual, ou seja, um nível de conhecimento comprovadamente acima do seu. Se ele buscar uma comprovação externa de uma pessoa que ele acha, nos moldes dele, dentro lá da avaliação dele, que essa pessoa tem um nível intelectual igual ao dele ou abaixo, ele já não serve para ele essa validação externa. Precisa ser de alguém que tem um nível intelectual mais alto ou uma posição hierárquica mais alta. Isso é muito importante. Ele sempre busca pessoas que estão acima. Se tiver igual, os chamados pares, já não serve para esse tipo de líder, ok? Beleza, então eles evitam ao máximo correr riscos. Principalmente riscos que não estão calculados por eles e riscos desnecessários. Olha que legal o quanto esse estilo de liderança ele é tão meticuloso, ele é tão sistemático que ele é capaz de calcular até mesmo o tamanho do risco, se esse risco é necessário ou não, se esse risco pode ser benéfico, até que ponto ele pode ser benéfico, até que ponto ele pode ser maléfico para ele e para a equipe. Tamanha é o calculismo, essa pessoa é muito calculista. Muito interessante esse estilo de liderança. E eu já falo para você, ontem eu falei que eu ia contar qual que é o meu estilo, né? Eu já dou um spoiler que esse de hoje não tem nada a ver comigo. Tem nada a ver. E aí ao longo... Eu falei ontem também que o estilo por comando e prazos era o estilo que eu estava na época que eu comandava as lojas, né? Lembra que eu até contei para você sobre quando eu estava iniciando os meus cursos, iniciando os meus treinamentos, que eu
exagerei na dose do autoritarismo, que eu cheguei a ser arrogante, então tem muito a ver com esse estilo dominante também que eu estava naquela época, tá bom? Então hoje já está bem menor. Agora esse perfil de hoje quase zero comigo, tá? O analítico. Vamos lá continuar então. Só colocar uma... Ó, mãe, eu nem vi que você entrou. Olha aí, mãe, você é interessada por esse assunto de liderança, né? Já assistiu ontem, está assistindo hoje. Muito legal. Eu acho, Cadu, todas as pessoas deveriam saber um pouco de liderança. Porque a liderança, ela não acontece somente em ambientes organizacionais. Não acontece somente dentro de empresas, dentro de escritórios, dentro de, enfim, esse clima assim. Ela acontece em no ambiente familiar, ela acontece na igreja, ela acontece em grupos de estudo, ela acontece em faculdade. Estamos sujeitos dentro do nosso ambiente à liderança. Ou nós somos líderes ou nós somos liderados. Então, por entender isso, por ter essa consciência, que eu gosto muito de falar sobre liderança, e eu acredito que as pessoas deveriam também se interessar por esse assunto, justamente por isso que eu acabei de explicar. Ou você é líder ou você é liderado, e não tem nada de errado liderar ou ser liderado, depende de cada perfil. Bora lá dar continuidade então no que eu estava falando. Mais uma característica desse estilo de liderança de hoje é um pensamento muito lógico, um pensamento estruturado. Claro, né, eu falei que esse estilo de hoje ele é muito racional, ele é muito cauteloso. De forma lógica, ele teria que pensar também de uma forma mais estruturada, né, mais calculista. Lembra que eu falei dessa característica de ser calculista? Por esse pensamento mais lógico e estruturado, ele tem uma capacidade analítica muito acima da média. Tanto uma capacidade de se analisar as próprias atitudes, analisar as próprias ações, quanto também analisar as ações das pessoas que estão sob a sua liderança. Então ele tem um olhar muito clínico para essas pessoas, uma capacidade de analisar muito aguçada, um olho clínico. E, dito isso, uma facilidade muito grande de encontrar falhas, tá bom? É um excelente observador para erros, para falhas. Então ele soluciona problemas com muita facilidade. E ele procura sempre revisar os trabalhos, tanto os trabalhos que ele mesmo faz, quanto os trabalhos que as pessoas da sua equipe fazem também. Agora, o mais interessante, e eu coloquei a água e não tomei a água. Legal. O mais interessante, e a partir de hoje, e a partir da semana que vem também, quando eu for falar do terceiro e quarto estilo de liderança, eu vou fazer algumas comparações dos estilos que eu já falei. Por exemplo, uma comparação com ontem. Eu falei que o analítico, que é o estilo de hoje, por controle e especificações, ele vai buscar sempre revisar os trabalhos e, se possível, ele vai refazer os trabalhos. Essa que é a grande diferença. Ele vai refazer os trabalhos. Essa é a comparação que eu ia fazer com o estilo de liderança de ontem, porque o de ontem, lembra que eu falei que por comando e prazos, o dominante também busca, ele tem um senso analítico muito forte, muito aguçado também. Só que a diferença é que o dominante, o estilo de ontem, ele vai mandar a pessoa refazer o trabalho dela. O estilo de hoje, o analítico, ele vai refazer o trabalho. Mesmo que não tenha sido ele que fez, ele pega esse trabalho e refaz, ele mesmo. Por que que ele faz isso? Eu já vou dar um pequeno spoiler também, porque ele tem um senso de qualidade, um padrão de qualidade muito elevado. Com uma tendência até ao perfeccionismo. Então, se ele vê, poxa, minha equipe fez alguma coisa ali que eu vi que pode ser diferente, pode ser melhor. Ao invés dele delegar, ele vai pegar para fazer.
Até então, é uma boa característica essa, a preocupação com a qualidade. Já já a gente vai ver o porquê que isso deve ser controlado, porquê que essa característica ela deve ser equilibrada para não prejudicar tanto a sua equipe. Beleza. Então eu falei que ele encontra falhas com muita facilidade, ele soluciona problemas com muita facilidade também, porque ele pensa de forma muito lógica, muito racional. Engraçado, eu estava conversando até com meu cunhado esses dias para trás. E não tem nada a ver com esse estilo de liderança, tá? Mas como as pessoas que têm um QI muito elevado, elas têm essa facilidade de encontrar pensamentos lógicos. Às vezes, por exemplo, eu falo Cadu, eu como sou uma pessoa normal, não sei qual que é o meu QI, mas enfim, deve ser de uma pessoa normal, sei lá, eu tenho essa dificuldade para encontrar pensamentos lógicos, né? O que é lógico aqui, por exemplo, nesse trabalho? Esse estilo de liderança que eu estou falando hoje, os analíticos têm essa facilidade de encontrar a lógica dentro de qualquer atividade que ele está fazendo. Por isso, não só na atividade que ele está fazendo, mas na atividade que os outros também estão fazendo. Principalmente nas pessoas que estão sob a sua liderança. E por isso, ele tem essa capacidade de de refazer os trabalhos, por achar os erros com muita facilidade, por fugir do lógico, do que ele acha que é lógico, beleza? Então tá, dito isso, o que nós vamos fazer? Falar mais algumas características desse estilo de liderança de hoje, por controle e especificações. E aí você já está percebendo o quanto esse controle, essas duas palavrinhas, controle e especificações, já começa a fazer muito sentido para essa característica, né? Algumas características que eu já falei vão casando muito bem com essas duas palavrinhas, controle e especificações. Tá percebendo isso? Tá, mais uma característica desse estilo de liderança é a habilidade. Poxa, habilidade. Habilidade de fazer o quê? Eles são muito habilidosos e muito precisos. Por quê? Porque eles têm um padrão de qualidade muito elevado. Eu acabei de falar isso daí, uma característica, a tendência ao perfeccionismo. E para essas pessoas que têm essa tendência ao perfeccionismo, eles têm essa habilidade mais aguçada, essa precisão mais aguçada, porque tudo que o analítico faz quando está na posição de líder tem que ser quase perfeito, quase sem erros. Se tiver erros, tem que ser imperceptíveis. Então ele é muito habilidoso na construção do que ele está fazendo, qualquer coisa que ele está fazendo, desde uma atividade doméstica, digamos assim, até uma atividade dentro de um ambiente profissional, de um ambiente organizacional. Por exemplo, a organização de mesas, a organização de guarda-roupas. Você vai perceber que é tudo muito bem organizado e tem uma lógica em cada organização, tá bom? É uma característica dessas pessoas que têm esse estilo de liderança de hoje que a gente está falando. Num ambiente de liderança, eu já vou misturar um pouquinho com algumas características que podem ser melhoradas, vou dar um pequeno spoiler também, e eu já percebi que eu sempre vou falando assim, vou falando as características e vou lá quase no fim da live e falo um pouquinho do que pode ser melhorado, mas isso é porque o pensamento é muito rápido, tá bom? Como eu tenho tudo na cabeça, eu vou falando e isso é flow. Já falei isso algumas vezes, isso é flow. Não estranhe esse jeito. Beleza. Então eu ia falar que esse controle excessivo, essa meticulosidade na organização pode às vezes exigir algumas características dos seus liderados que eles não tenham, tá bom? Se a sua equipe não for formada principalmente por pessoas com o mesmo perfil comportamental desse líder, pode dar muito ruim, porque ele vai exigir um padrão muito elevado de qualidade, ele vai exigir um padrão
de organização muito alta, de sistematização muito alta. E se as pessoas não têm o mesmo perfil, elas vão se sentir desmotivadas sim, porque não é o natural delas serem organizadas. E aí eu falo por mim, se eu tenho um líder desse tipo de hoje, eu vou sentir algumas dores quando ele me cobrar ser organizado. Isso eu estou falando, imaginando que eu fosse uma pessoa, um liderado por esse estilo de liderança e não tivesse conhecimento nenhum, tá? De inteligência emocional, nenhum conhecimento de comportamento humano, como se eu fosse uma pessoa que não estudei isso. Então, como talvez pode ser você que está assistindo essa live aí. Então, se você se sentir desmotivado por essa cobrança, ou se você que está assistindo é um líder e de repente se identificou que faz esse tipo de cobrança e está percebendo que talvez a sua equipe está um pouco desmotivada, talvez, grifem bem essa palavra aí, talvez, porque eu não tenho certeza, talvez, pode ser que você esteja cobrando além do limite que a sua equipe pode entregar. E não é porque a sua equipe ou a pessoa que você lidera está fazendo pouco caso, tá bom? Das capacidades dela, porque realmente ela não tem o entendimento, ela não tem o recurso necessário para entregar o que você está exigindo. Isso é muito importante de saber, ok? E isso pode desmotivar, certo? Ni, eu acho que esse perfil analítico tá no seu perfil comportamental. Me diz aí se eu estou enganado ou não. Dá uma resposta aí. Se não me engano, faz parte do seu perfil. Tá. Beleza. Vamos lá, continuar. Mais uma característica aqui. Eu sabia que você ia se identificar com algumas características. Aliás, você já exerceu, né, algum cargo de liderança? Você tinha algumas pessoas que estavam sob a sua liderança, né? E aí, era um pouquinho assim, como eu expliquei até agora? Escreve aí pra mim, como é que era mais ou menos. Só assim, escreve rápido, né? Lógico, não precisa colocar um textão aí. Mais algumas características aqui desse estilo de liderança de hoje, comando não, por controle e especificações. Comando foi o de ontem, controle e especificações. Cadu, concentração nos nomes. Então, mais algumas características é que essa pessoa que tem esse estilo, ele é muito, muito, muito cuidadoso, muito organizado e extremamente específico. Lógico, especificações, controle e especificações. Lógico que ele teria que ser específico. A clareza tá vindo agora, mas de fato faz todo sentido. É isso aí. Valeu. Então, esse cuidado, essa organização e essa especificidade vai acontecer justamente por essa necessidade de fazer tudo perto do perfeccionismo, tudo de forma certa, tá bom? E aí quando eu falo, poxa, fazer de forma certa, mas Cadu, você já não falou várias vezes que o certo, cada um tem o seu conceito de certo ou errado? Exatamente. Só que quem tem esse perfil de hoje, quem tem esse perfil analítico, quem está nesse perfil analítico e lidera a equipe, vai transparecer, vai querer passar a maneira certa dele para as pessoas, porque ele acredita tanto que o certo dele é o único certo, que ele vai cobrar isso das pessoas. Talvez seja um dos estilos de liderança que precisa mais, que mais precisa trabalhar essa questão de entender que cada um tem o seu conceito de certo e errado, porque o dele é extremamente certo, digamos assim. Eu tenho uma prima que tem esse perfil analítico e a convivência com ela
me exemplificou todo o meu estudo, né, sobre perfil comportamental. Tudo que ela faz tem que ser do jeito dela e ela prega isso para você, que a maneira certa de fazer é o jeito que ela faz. Então às vezes eu ia discutir com ela alguma coisa, alguma teoria, enfim, a gente fez alguns cursos juntos, eu ia discutir alguma coisa e não, o certo é o dela. É muito interessante você ter contato com diferentes perfis comportamentais e perceber como que isso acontece na prática. Estudar uma coisa, perceber os perfis nas outras pessoas é totalmente diferente e é muito mais poderoso. Então vamos voltar para o assunto aqui da liderança, né? E esse cuidado, essa organização, essa especificidade que eu falei, evita muito, mas de forma muito potente mesmo, maus entendimentos, erros e atrasos, porque o nível de cobrança dessa pessoa que tem esse estilo de liderança de hoje, como ela tem que ter tudo sob controle, tudo muito certo, de preferência anotado, tá bom? De uma forma que ele possa acessar muito rápido, ele vai evitar muitos mal entendidos, ele vai evitar muitos erros e vai evitar muitos atrasos também. Então essa é uma vantagem muito, muito valiosa de quem tem esse perfil. Esse controle de tudo, essa especificação de tudo o que deve ser feito, de que forma que deve ser feito. Muito bom eu lembrar disso, de que forma que deve ser feito. Não basta ele anotar o que tem que ser feito, ele anota como que deve ser feito, o passo a passo ele anota, tá? Um processo, tem que ter todo um protocolo de como fazer isso. Então existem certas profissões que exigem esse tipo de liderança, de muito controle, de muito detalhe. Como eu falei naquela live sobre ambiente organizacional, cultura organizacional, existem líderes certos para empresas, existem liderados certos para estilos de líderes, enfim, tudo é um perfeito encaixe. Basta você conhecer o seu perfil, o perfil da sua equipe e fazer esse encaixe se ele ainda não existe, beleza? Vamos lá falar um pouquinho agora do que pode ser feito para essa pessoa melhorar ainda mais o estilo de liderança dela. Então, cola aí nessas dicas, viu, Ni? Então tá, como eles têm uma tendência de ser muito sério, às vezes até muito retraído, tá? E muito calado também, é uma característica dessa pessoa que tem esse perfil analítico mais forte, tá? Ela é um pouco retraída, ela é um pouco mais calada, diferentemente de um perfil que eu vou falar semana que vem. Mas é uma característica dessa pessoa que é analítica, ela é um pouco mais retraída. Como ela tem essa característica, ela pode passar uma imagem de um líder mais distante, um líder mais frio, só que não passa de uma característica. Então, você que está se identificando aí com esse estilo que eu estou falando hoje, talvez caiu uma ficha agora nesse momento, poxa, será que eu realmente estou sendo frio? Será que eu realmente estou sendo... será que realmente eu estou sendo distante da minha equipe? Talvez você já tenha ouvido alguma reclamação nesse sentido e pode ter caído uma ficha agora que não tem nada de errado com você. É apenas o seu estilo de liderança. Eu até encho a boca para falar isso porque reforça o que eu acredito, que o melhor estilo de liderança é o seu, que não existe receita pronta para liderar. Você tem que aceitar, é como eu falei ontem, você precisa aceitar qual é o seu perfil comportamental e transparecer o melhor estilo de liderança de acordo com o seu perfil. Então se caiu essa ficha agora, talvez, que você recebeu algumas cobranças, que está distante, está um pouco frio, está um pouco... às vezes eu já ouvi até desatento com a equipe, não se preocupe, não tem nada de errado, é apenas o seu perfil que está funcionando. O que precisa é fazer pequenos ajustes, e esses ajustes que vai levar você à sua excelência do seu estilo de liderar, beleza?
Vamos lá, continuar. Gente, falar de perfil comportamental é realmente sensacional. Sensacional. Vamos lá, para mais uma característica que pode ser melhorada desse estilo de liderança por especificações, controle e especificações. Essa tendência que esse líder tem para o perfeccionismo, aí por que eu falo tendência? Por que você não fala, Cadu, esse perfeccionismo? Porque eu acredito que não existe nada perfeito. Existe o que se aproxima da perfeição. Mesmo porque a minha visão sobre o que é perfeito é diferente da sua visão do que é perfeito. Concorda? Então, eu prefiro não usar o perfeccionismo e sim usar a tendência ao perfeccionismo, porque a visão de cada um vai ser diferente do que é ou do que não é perfeito. Beleza? Principalmente para quem tem esse estilo de hoje por controle e especificações, que é do perfil analítico, ok? Então tá, por ter essa tendência ao perfeccionismo, eles são muito mais sistemáticos e são muito ligados às regras. O ambiente organizacional que tem muitas regras estabelecidas, tem muitas regras claras, é um ambiente perfeito para esse estilo de liderança. Inclusive, se não tiver essas regras, se ele tiver numa posição que o permita fazer isso, ele vai criar essas regras, ele vai criar e vai divulgar essas regras, porque é um ambiente muito mais confortável para essa pessoa trabalhar, onde existem regras, onde existem procedimentos a serem cumpridos. Diz aí, é ou não é assim? Para você que tem esse perfil analítico. Então, talvez essa questão de gostar muito de regras pode deixar a equipe um pouco mais lenta, tá bom? Como assim? Se regra não é bom, você que tem um perfil está pensando, mas se regra não é bom, como que vai deixar a equipe mais lenta? Porque o líder que tem esse perfil analítico, se ele gosta muito de regra, ele vai cobrar que as pessoas sigam essas regras à riscas. E isso pode engessar um pouquinho o desenvolvimento da equipe, isso pode engessar um pouquinho o desenvolvimento de algum projeto. Imagina, nossa, olha a comparação que me veio na cabeça agora. Imagina um líder igual o de hoje, que tem esse perfil analítico, que gosta de controle, que gosta de especificações, só que ele tem uma equipe que tem mais um perfil predominante, que é o que eu falei ontem, que gosta da rapidez, que gosta de correr o risco, que gosta do resultado veloz. Imagina como que esse líder vai lidar com essa equipe que tem esse perfil mais dinâmico, mais para frente, mais ágil, se ele gosta que tudo seja protocolar, se ele gosta que tudo seja seguido à risca. Então, de novo, a importância de precisar conhecer qual que é o seu perfil e o perfil da sua equipe para evitar esses choques de entendimento, evitar esses choques de pensamento e traduzir de uma melhor forma possível essa comunicação entre você e a sua equipe. Então, ele imprimindo esse ritmo um pouco mais lento, também pode acontecer uma desmotivação para essa equipe, se ela tiver um perfil comportamental predominante diferente do perfil que tem o seu líder. Se eu quero agilidade nas minhas tarefas, se eu quero que tudo aconteça de forma rápida, de forma dinâmica, e o meu líder fica, poxa, você tem que seguir o protocolo, olha, você tem que seguir a regra, você tem que seguir o procedimento, essa pessoa vai desmotivar, ela vai ficar xoxa, entendeu? Então, quanto é importante esse líder ficar atento para qual que é o perfil da sua equipe, para essa desmotivação não acontecer, para poder equilibrar a forma de comunicação, a forma de cobrança, a forma de todos atingirem o mesmo objetivo, na mesma velocidade, com a mesma qualidade. Lembra que eu falei ontem
que o líder por comando e prazos, ele tem uma tendência a equilibrar qualidade e velocidade, porque ele tem uma consciência que a qualidade dele é a que funciona. O de hoje já tem essa dificuldade de equilibrar, tá bom? Velocidade e qualidade, porque a velocidade para ele já não é tão importante assim, não está na sua escala de prioridade ser rápido. A escala de prioridade da liderança de hoje é ser preciso, é fazer certo. Então nada de equilibrar velocidade. Se você está se identificando com esse estilo de liderança de hoje, saiba que não é um defeito seu fazer as coisas lentas, tá? Se você já foi cobrado disso, mas está demorando demais com isso, mas quer fazer tudo perfeito, não tem nada de errado com você. É apenas o seu perfil que está funcionando. Então você precisa o quê? Saber expor o seu perfil da melhor forma possível, da forma mais equilibrada para a sua equipe. Ótimo! E se esse líder não conhece o seu perfil, esse líder de hoje, tá? Se ele não conhece o seu perfil e ele não se preocupa em seguir uma melhoria do seu perfil, um aprimoramento do seu perfil, ele pode perder oportunidades de ser mais objetivo, perder a oportunidade de ser mais ágil, de ser mais assertivo. Então, se liga nesse perfil de hoje, você tem que estar aberto, no mínimo você tem que estar aberto para o que está acontecendo aí no seu ambiente, para não perder as oportunidades, para você não ficar muito preso a essas regras, a esses procedimentos e esquecer talvez algumas oportunidades que estão ao seu redor, ok? E vamos lá. Bora seguir, bora seguir. Diz aí, a live tá boa, tá ruim? Pra você que tá assistindo aí no YouTube, já marca aí, tá boa, tá ruim até agora? E de repente, se tá assim, escreve nos comentários. Por que você marcou assim? Olha, eu penso que poderia ser assim, penso que poderia trazer uma contribuição assim, tal. Pode ficar à vontade aí para escrever nos comentários. Então vamos lá, esse exagero na cautela, lembra que eu falei que é uma característica muito positiva, a cautela desse líder? Ser cauteloso é benéfico, é muito benéfico. Como tudo na vida é benéfico se for equilibrado. Todos nós precisamos buscar sempre o equilíbrio em tudo o que nós fazemos. Se essa cautela desse estilo de liderança está num nível muito alto, se ele está muito cauteloso, ele vai encontrar dificuldades para tomar decisões que necessitam de uma rapidez, necessitam de uma agilidade maior. Sempre tem algumas decisões que a gente tem que tomar assim, um pouco mais rápido. Se você já passou por isso, você sabe. Se você ainda não passou, talvez conheça alguém que já tenha passado. Eu já passei por várias oportunidades, esse tipo de decisão mesmo, porque eu já gerenciei pessoas, já estive à frente de lojas e as decisões precisam ser tomadas assim, muito rápido. Então, quem tem esse estilo de liderança que eu estou falando de hoje, de controle e especificação, do perfil analítico, se ele deixa essa cautela tomar conta do comportamento dele, pode ser que ele tenha dificuldade de tomar uma decisão de forma mais rápida. Isso pode prejudicar, às vezes, o seu ambiente organizacional e prejudicar também a sua equipe, por ficar esperando demais. Às vezes é necessário uma agilidade maior. O que a liderança de ontem, do estilo mais dominante, não tem o menor problema. Ele vai tomar decisões muito ágeis, é natural dele, é confortável para ele. Lembra de comando e prazos? É natural para ele. Beleza. Se esse ritmo mais lento desse estilo de liderança de hoje é um estilo mais lento porque ele é muito cauteloso. Se esse estilo mais lento se mantém por muito tempo, com excesso de cuidado, um excesso de detalhes, um excesso de planejamento, gente, o planejamento é muitíssimo importante, mas ele tem que seguir uma velocidade normal. Não pode ficar
muito tempo no planejamento e deixar a execução para o lado. A liderança de ontem executa muito bem, porém não planeja muito bem. Também é um equívoco, tá? Eu volto a falar da questão do equilíbrio. Preciso do planejamento e preciso da execução. Então é importante conhecer perfil justamente para chegar nesse equilíbrio. Então eu falava que esse excesso na cautela, esse excesso nos detalhes também pode gerar uma desmotivação, caso a sua equipe não esteja na mesma vibe que você. Caso a sua equipe não esteja no mesmo perfil que o seu. E provavelmente não vai estar, porque todos nós estamos em perfis diferentes. Então daí mais uma vez a necessidade de perceber como que está a sua equipe, perceber como que está a questão motivacional de cada um, porque cada perfil comportamental tem um jeito muito particular de ser motivado. Então é preciso entender qual perfil que essa pessoa está no momento para saber como motivá-la ela de forma mais assertiva, para acertar ali no alvo, certinho ali, ok? Então, mais uma característica que pode ser melhorada muito aqui. Como tem essa tendência de ser um pouquinho mais rígido com ele mesmo, a gente está falando desse líder de hoje. Como ele tem uma tendência de ser um pouco mais rígido com ele mesmo e com as pessoas que estão sob a sua liderança, o nível de exigência também é muito alto. Eu falei como ele se comporta, as ações que ele vai, as escolhas que ele vai tomar tem que aproximar da perfeição. Então essa exigência muito alta também pode desmotivar a equipe. Por que que isso acontece? Porque como ele procura sempre chegar perto da perfeição, ele vai buscar também um olhar muito clínico para as falhas. Ele vai buscar ver o que pode ser melhorado. E assim como eu falei ontem, vou falar hoje de novo. Lembra que todo comportamento traz uma intenção positiva por trás. Então, vou falar de novo, se você está se identificando com esse perfil de hoje e talvez está cobrando muito, nada de errado com você. Se você está cobrando muito, você tem uma intenção positiva por trás disso. Você quer que tudo aconteça de acordo com o seu padrão de qualidade. Só que tenha consciência que essa cobrança exagerada pode desmotivar as pessoas que estão sob a sua liderança. Justamente pelo que eu já trago há muito tempo e eu bato na tecla sempre, porque os níveis de qualidade são diferentes, os níveis de exigências são diferentes. Então o seu nível pode ser muito alto para a pessoa que está sob a sua liderança, pode ser. O contrário também acontece, tá bom? Esse líder de hoje, o líder analítico, ele pode se sentir, talvez a pessoa que tem essa liderança, que está sob essa liderança, pode sentir que o seu líder está desmotivado, porque você não está entregando o máximo que você pode. Isso na visão do seu líder. Então é uma via de mão dupla, tá bom? É bom ter esse entendimento. Perfeito. Então, quem tem esse estilo de liderança tem que tomar só esse cuidado e procurar valorizar mais o que está sendo feito de bom, o que está sendo feito, o que é o máximo da sua equipe. Poxa, se aquela pessoa está fazendo o máximo dela, se lá no meu interior eu poderia fazer melhor, elogia mesmo assim, porque o que ela fez é o máximo que ela consegue fazer naquele momento com os recursos que ela tem. Então elogia com sinceridade. Isso vai fazer um bem absurdo para você que está elogiando e para aquela pessoa que fez o trabalho e está sendo elogiada, ok? E esse eu vou tomar uma água antes. Ai, me desconcentra. Vamos lá. Esse alto nível de exigência, eu já ouvi muito dizer, conheço algumas pessoas que têm esse estilo de liderança que eu estou falando hoje, tá? E eu até coloquei isso que eu achei muito interessante, essas pessoas traziam para mim
elas carregam um slogan, digamos assim, né? É aquele slogan assim, ó, eu até anotei para lembrar, para falar para você. Ah, se você quer que as coisas sejam bem feitas, faça você mesmo. Já ouvi muito isso de pessoas que têm esse estilo de liderança que eu estou falando hoje. Porque elas escutam muito isso. Ah, se fulano quer que seja bem feito, ele vai e faz. Então, por que isso acontece? Porque justamente o padrão elevado de qualidade, eu diria até elevadíssimo de qualidade, lembra que eu falei lá no início da live que é uma qualidade que às vezes quando ele percebe que alguma coisa pode ser melhor, pode ser feita de forma melhor, ele pega e faz, e o líder que eu falei ontem vai e manda fazer melhor. Então esse pega e faz, traz esse slogan de se eu quero que algo seja bem feito, eu vou e faço. É justamente isso, tá? E isso é uma crença, tá bom? Não poderia deixar de falar de crenças também, é o que norteia, é o que circula todo o que eu acredito de inteligência emocional são as crenças. E se você viveu a sua vida ouvindo isso, provavelmente você carrega esse perfil analítico, provavelmente, da sua bagagem de vida, tá? Não estou afirmando nada, é só uma possibilidade. Então, se você fala isso, ou se você já ouviu alguém falar isso, dá um toque, talvez, e para saber se essa pessoa está num perfil adaptado ou num perfil natural. Muito provavelmente pode ser adaptado. Muito provavelmente. Temos que conhecer a pessoa, fazer algumas análises, não é verdade? Mas isso não é assunto da live de hoje. Bora continuar para mais uma tendência que pode ser melhorada nesse estilo de liderança. Como ele tem uma tendência de querer controlar tudo, por que ele quer controlar? Porque ele quer que seja tudo quase perfeito. Então ele vai querer controlar o que ele faz e controlar o que as pessoas que estão sob a sua liderança estão fazendo. E essa tendência de controlar tudo, de impor o seu jeito de fazer as coisas, porque ele acredita que o melhor jeito... Olha, eu falei que as pessoas, desde ontem as pessoas estão aparecendo do nada, de muito tempo. Seja bem-vinda, Laurine, nessa live. Como que você está? Então, eu ia falando que essa maneira de impor o seu jeito, porque ele acredita que o jeito que ele faz é o jeito certo, também pode desmotivar a sua equipe. E pior, pode tirar a autonomia da sua equipe. Porque esse líder, se ele talvez quer impor a maneira que ele acha certo de fazer as coisas, ele está tirando a autonomia da sua equipe de fazer as coisas, de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. E tirar a autonomia vai levar o quê? Desmotivação. E pode levar o quê? A diminuição de produtividade. Então, olha como que um estilo, que é um estilo próprio, é um estilo natural, é um perfil de liderança único, se não for trabalhado, se não for entendido, se não for aceito, ele pode levar até uma queda de produção da sua equipe, porque ele está desmotivando a sua equipe, tirando a liberdade e a autonomia das pessoas que estão sob a sua liderança. Então, um pequeno ajuste às vezes em você que se identificou com esse estilo de liderança pode aumentar a produtividade da sua equipe. Olha como é importante conhecer em qual perfil comportamental você está e como você pode melhorar o que você tem de melhor e minimizar o que você tem de pior. Beleza? E aí? Como estamos de entendimento? Assim ou assim? E você, como foi de entendimento desse estilo de liderança hoje? Liderança por controle e especificações, muito presente em quem tem um perfil analítico. Perfil analítico, tá? Sempre como eu falei lá no início, perfil analítico baseado lá na teoria DISC de William Marston.
E aí, como foi esse conteúdo? Beleza? Assim? Show! Muito proveitoso. E eu esqueci de falar pra você, hoje seria pra você, Ni, porque eu sei que você tem esse perfil. E aí depois você vai me dizer se você se identificou, o quanto você se identificou com essas características que eu falei hoje. Beleza? E semana que vem eu falo de um outro perfil também que eu sei que você tem. Então, o que você achou? Qual que foram as suas percepções desse estilo de liderança de hoje? Diz aí pra mim. Não vai ter como dizer, mas você pode escrever nos comentários aí, você pode, se for no YouTube, você pode marcar que gostei, pode marcar que não gostou. Se for no Facebook também você pode escrever em comentários, curtir esse vídeo. Então, faça essa interação comigo, porque é essa interação que vai levar à minha melhoria e de como eu posso entregar esse conteúdo muito melhor de uma outra oportunidade, em uma outra oportunidade para você. Então, já vamos encerrando então, quase 50, não, já passou de 50 minutos de live e o conteúdo eu achei que foi muitíssimo proveitoso hoje. Então, o que? Ótima sexta-feira para vocês? Pode ser? Ótima sexta? E um excelente fim de semana, como sempre? Diz aí. Então, vamos lá encerrar. Boa noite para vocês. Bom fim de semana. E até a semana que vem com os outros 2 estilos de liderança. Tchau.